Quando é que você deveria desistir? Quando é que a gente deveria desistir das coisas? Quando é que a gente deveria desistir daquele sonho, desistir de buscar entrar naquela empresa, desistir daquele negócio, daquele sonho? Quando é que a gente deveria abandonar um relacionamento, sair de um relacionamento? Quando é que a gente deveria encerrar aquela sociedade com aquela pessoa, com aquele parceiro, sócio, sócia, enfim, que você gosta? Quando é que a gente deveria se afastar de alguém? Quando a gente deveria parar com aquela dieta? Quando é que a gente deveria parar com aquele projeto que a gente insistiu um monte, colocou dinheiro, se preparou um monte para fazer? Quando é que a gente deveria desistir das coisas? Para você que não me conhece, eu sou o Alberto, eu sou psicólogo clínico, tenho também uma empresa de finanças, uma plataforma que ajuda as pessoas a se organizarem financeiramente por intermédio da inteligência artificial. Se você quiser saber mais sobre a Exactus, que é o nome dessa plataforma que eu criei, você pode clicar aqui embaixo, tem na descrição um link para que você consiga ter acesso. Bem, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre desistência. E desistência, eu não sei para você, mas particularmente para mim, sempre foi um tema muito caro. Desistência para mim sempre foi um tema muito caro. Por quê? Eu acho que por dois motivos. Primeiro, talvez por uma questão de personalidade, talvez eu seja uma pessoa de fato dada, vamos dizer assim, a insistir nas coisas, a batalhar pelas coisas. E é claro, como eu venho, alguns de vocês me conhecem, sabem que eu vim de Angola, então nos primeiros anos da minha vida as coisas não eram lá aquelas coisas, não eram muito boas, digamos assim. Então você não podia ser muito dado à desistência, você deveria ser uma pessoa que estava disposta a fazer as coisas acontecerem e dar um jeito. Então, talvez o primeiro motivo pelo qual eu tinha dificuldade com esse assunto era por uma questão pessoal de personalidade. Há um outro motivo também que eu acho que talvez seja por uma questão de que eu não gosto, talvez, e aqui algumas pessoas falam que algumas pessoas que me conhecem de mais perto dizem que eu tenho um aspecto bastante, vamos dizer assim, de não gostar da sensação de derrota, de querer insistir nas coisas. E isso é muito bom, porque ajuda você a dar valor àquilo que faz sentido, mas isso pode se tornar ruim na medida em que você insiste em coisas que vão te fazer mal. Enfim, de qualquer das formas, eu queria conversar com vocês sobre esse assunto hoje. E eu vou dividir o vídeo de hoje em 3 partes. A primeira parte eu vou falar com vocês sobre, de fato, quando é que a gente deveria desistir. A segunda parte do vídeo vai ser sobre a diferença entre persistência e insistência. E a terceira parte do vídeo, aí eu vou falar sobre motivos pelos quais você não deveria desistir de algo, tá? Ou seja, estou fazendo o movimento inverso. Vamos lá. Primeiro, em relação a quando você deveria desistir de algo, eu fiquei pensando sobre isso e eu cheguei à conclusão de que a primeira razão pela qual você deveria desistir de algo é quando você percebe que o motivo pelo qual você está insistindo é por conta de medo. Ok? Se o motivo pelo qual você está a insistir em algo é porque você tem um medo, ou seja, eu posso dar aqui o exemplo. Você insiste na sociedade com esse seu sócio porque você tem medo que você não consiga dar conta do negócio sozinho. Então você insiste para que esse sócio, ainda que ele seja um sócio horrível, ainda que ele seja um sócio que está te causando problemas na empresa, que não agrega valor, que não é uma pessoa que é fiel, que você pode contar, ainda assim você insiste
nessa parceria porque você tem medo de que sozinho você não vai dar conta de fazer o negócio funcionar. Então, a gente pode olhar também isso para uma empresa, por exemplo, para uma empresa que você faz parte, aonde estar nessa empresa está te fazendo literalmente mal. Você já está com ali princípio de burnout, você está ficando doente, chorando no banheiro, todo mundo está olhando para você e está dizendo que esse emprego está te fazendo mal, você não consegue dormir, você passou a usar medicamento para conseguir dormir, na verdade. E só a ideia de pensar em ir para o escritório ou abrir o computador já te dá ansiedade. Ou seja, você tem todos os indicativos que você deveria terminar, mas de repente você não sai dessa empresa, não busca uma outra oportunidade, porque de repente você acha, você implicitamente acredita que você não vai ser capaz de encontrar um outro emprego. Então, de novo, eu posso também falar isso na perspectiva de relacionamento. Você está dentro de um namoro e de repente, noivado, casamento, que seja, e de repente você está ali e você pode se ver numa situação que você não deveria estar, porque você tem medo de que, de repente, se eu sair daqui, talvez eu não encontre uma pessoa como essa pessoa. E, parêntese, muito provável você não vai encontrar alguém como essa pessoa, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem coisas pelas quais nós gostamos e desgostamos, é absolutamente normal. Mas a primeira razão pela qual você deveria desistir de algo é quando você perceber que você não está a insistir ou você não está fazendo isso porque você tem coragem ou porque você acredita naquilo, mas sim porque você tem medo. Mas sim porque você tem medo de lidar com o desconhecido. Isso é um problema. Isso é um problema. Por que é um problema? É um problema porque você não deveria permanecer ou você não deveria fazer as coisas a partir ou se... Vamos lá. Você não... Deixa eu colocar isso de uma forma que faça sentido. Apesar de que o medo é uma emoção natural ao ser humano e é impossível nós não sentirmos medo, a ideia é que você não insista com coisas que estão te fazendo mal por conta de medo. Ok, vamos lá. Qual é o segundo motivo? O segundo motivo, esse vídeo, eu já aviso para vocês, ele vai ser um pouco longo, talvez ele chegue a 15 minutos. O segundo motivo pelo qual você deveria desistir de algo é quando esse algo está literalmente a colocar em risco a sua saúde. E aqui eu falo principalmente saúde física, tá? Principalmente saúde física. Eu não estou dizendo que outros tipos de saúde, tipo a psicológica, tipo a emocional, elas não são importantes. Não é isso que eu estou dizendo. E eu estou falando exatamente nessa hierarquia. Primeiro a coisa do medo e agora falei sobre isso. Por que eu falo a física? Porque tratando-se de determinadas coisas, de repente você tem como resolver. De repente você tem como, por exemplo, fazer terapia. E você pode se fortificar emocionalmente, você pode se fortificar psicologicamente. E há coisas necessariamente, eu vou falar isso já no final do vídeo, há coisas, inclusive, muito provavelmente esse vídeo vai passar 15 minutos. Há coisas que elas, pela sua própria natureza, são mais difíceis ou elas são mais desafiadoras. Então, talvez a dificuldade que você encontra com determinada coisa seja, na verdade, um indicativo de que você precisa se fortificar, você precisa ser mais forte. Existem habilidades e qualidades e coisas que você precisa agregar em você mesmo em hora de você conseguir aquilo que você quer. E tá tudo bem, tá? Isso também não é um problema. Então, por isso que eu estou, de fato, priorizando a saúde física aqui, ok? Muito bem. De novo, por exemplo, já que vocês gostam sempre que eu dê exemplos para tornar as coisas mais palpáveis. Por exemplo, se você olhar para um relacionamento que você tem com alguém, seja com um homem, seja com uma mulher, enquanto psicólogo clínico, eu inclusive, acho que 3 semanas eu parei de acompanhar esse caso. Eu já acompanhei casos em que de violência doméstica que a mulher batia no homem, apesar de que sim, a maioria dos casos são homens que são violentos em relação às suas parceiras. Independentemente desse aspecto, o fato é que
Se você está num relacionamento onde você está ah, em perigo físico, portanto perigo de vida, você deveria, obviamente, se afastar dessa relação. Isso nem preciso falar. Ah, mas a violência psicológica, ela também é. Sim, ela também é. Eu não estou, como falei, não estou minimizando ela. Mas estou dizendo que existem elementos pelos quais você deveria considerar. Por exemplo, eu já tive. Não, eu não quero fulanizar o meu caso, trazer tanta personalidade assim. Mas existem casos, por exemplo, aonde eu acho que eu posso falar isso sim. Eu tive um relacionamento no passado em que essa pessoa com quem eu me relacionei, ela era uma pessoa que as pessoas ao redor dela não conseguiam falar para ela aquilo que ela fazia de errado. Porque quando eles falavam aquilo que ela fazia de errado, ela tinha uma reação muito ruim. Ela tinha uma reação muito desproporcional em relação àquilo. E qualquer pessoa de bom senso pararia de falar, e foi isso que aconteceu. As pessoas ao seu redor paravam de falar para ela quando ela fazia coisas ruins, porque ela tinha uma má reação. Então, obviamente, quando a pessoa começou a se relacionar comigo, eu, tanto pelo meu perfil, por quem eu sou, eu se vejo uma coisa errada, não são todas as coisas, mas se eu vejo uma coisa errada e séria, eu vou falar sobre. Porque eu não quero ficar ressentido com a pessoa, eu não quero me sentir mal em relação àquela pessoa. Se eu estou num relacionamento com alguém, eu quero ter prazer em estar com essa pessoa. E se eu não falar, quando a pessoa fizer alguma coisa grave, eu vou estar não só sendo um homem omisso, que é uma coisa que eu não pretendo ser, e também eu vou começar a me ressentir com a pessoa, porque eu não estou falando para ela algo que é verdadeiro, ok? Então, dito isso, uma vez ela me disse assim, é impressionante como você me diz coisas que geralmente as pessoas não me falam. E daí eu falei, isso que eu tô falando aqui pra vocês, é o que eu falei pra ela, exatamente, porque as pessoas têm dificuldade pra te falar a verdade por conta do medo que elas têm da tua reação, mas eu não tenho medo nenhum, até porque eu sou teu parceiro, então é minha responsabilidade te falar a verdade, porque eu te amo e eu quero o seu bem. Vocês entenderam, né? Ok, muito bem. Dito isso agora, eu estou tentando dizer para vocês então que o primeiro motivo pelo qual você deveria desistir de algo é quando você perceber que você está muito mais por conta de medo e não por coragem. Então, muitas das vezes, aquilo que parece coragem é na verdade medo disfarçado, tá? No que tange a persistir. Ok, muito bem. Depois eu falei sobre você estar em perigo, né? Estar em perigo físico. Uma última coisa que eu quero falar, que é sobre quando você deveria desistir de algo, é quando você perceber, tá? É quando você perceber que esse algo pelo qual você está insistindo é algo que você foi enganado. É algo pelo qual você foi enganado. E aqui, quando eu falo sobre enganado, existe uma dupla face, tá? Que eu quero explorar. Às vezes, não é que você foi enganado, às vezes você viu exatamente aquilo que você viu, mas você decidiu ignorar aquilo que você viu, porque de alguma forma você tinha algum tipo de ideia sobre mudança, transformação e etc. Tá? Isso é uma coisa. Então, às vezes, nós não somos enganados, nós sabemos exatamente aonde nós estamos a nos meter. E há outras vezes, sim, há vezes que nós somos enganados, porque muitas das vezes as pessoas decidem não ser elas mesmas, e isso é muito fácil notar. Por exemplo, eu passei 5 anos, eu acredito, no total, trabalhando em empresas de tecnologia e de finanças. E muitas das vezes, quando eu entrava em uma empresa, na entrevista, talvez você também já passou por isso, era tudo lindo e maravilhoso. E a partir do momento que eu entrava na empresa de fato, eles olha, muito bem, o processo seletivo terminou, agora vamos te falar a verdade. Olha, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. E às vezes, é claro que existe um aspecto de que faz parte do jogo, da contratação, mas às vezes já houve momentos em que eu me senti tipo, enganado, tipo, meu Deus, cara, o que vocês me venderam na vaga era uma coisa totalmente contrária.
a isso que eu estou vendo aqui. Isso pode acontecer em relacionamentos, isso pode acontecer em outras áreas da vida. Então, esses são os 3 motivos pelos quais você deveria considerar desistir de algo. Quando você perceber que você está com medo do desconhecido e não porque você está sendo corajoso. Quando o teu bem-estar físico está em perigo e às vezes o emocional, dependendo da gravidade e do impacto. E último, quando você se perceber sendo enganado, quando você percebeu que você foi alvo de estelionato, te venderam uma coisa e você está dando outra. Esses são os 3 motivos pelos quais eu acredito que você deveria desistir das coisas. Vamos lá. Agora vamos para a parte 2 desse vídeo, que é onde eu quero falar com vocês sobre a diferença entre insistência e persistência. Vamos lá, essas palavras, elas parecem iguais, elas têm até um sentido parecido, mas elas têm uma significância no latim que faz todo o sentido para a nossa conversa, e é por isso que eu quero falar com vocês sobre isso. Vamos lá. Quando nós estamos a falar sobre persistência, a palavra persistência vem do latim, que é persistere. E persistere tem a ver com a ideia de você manter a tua posição. Tem a ver com você manter a tua posição firme, sem interrupção. Ok? Isso é persistência. O que eu posso dar de exemplo aqui para vocês entenderem? Vamos supor, tá, que essa viga, engenheiros e arquitetos, se isso não for uma viga, vocês me desculpem, mas vamos partir do pressuposto que seja uma viga e supostamente essa viga ela está caindo, tá? E eu percebi que ela está caindo e eu quero manter ela ereta em ordem de que uma outra pessoa venha e faça o trabalho de que precisa ser feito em ordem de que tudo isso não caia, certo? Certo, muito bem. Então eu vou segurar isso aqui desse jeito, porque se eu largar vai cair. Então se eu permanecer assim, digamos que esse trabalho que a outra pessoa está fazendo do outro lado, para que toda essa estrutura não caia, vamos dizer que isso dure 30 minutos. Ou seja, eu fiquei aqui durante 30 minutos, eu estou ficando aqui durante 30 minutos. O ato de eu ficar aqui ininterruptamente, mantendo firme, com força, sobre essa mesma estrutura, em ordem de exercer força para que não caia, isto é insistência. Desculpa, isto é persistência. Ok? Persistir, manter a tua posição com firmeza. Isso é persistência. Ok? Ok. Quando nós falamos sobre insistência, nós estamos a falar sobre insistere, também do latim, que é sobre manter a posição. Manter a posição. Manter o caminho. Manter a atitude. Então, nesse mesmo exemplo aqui, digamos o seguinte, digamos que a viga também está com problema de se manter de pé, mas ela não vai cair imediatamente. Então vamos dizer assim, vamos dizer que o conserto dela dure, na verdade, 3 horas. Aí eu venho aqui, ok? Aí eu venho aqui, eu pego ela durante, sei lá, durante 20 minutos, aí eu saio, pego uma cadeira e sento aqui. Aí deixo o tempo passar. Daqui a pouco, depois de 5 minutos, eu vejo que ela está começando a envergar de novo. Aí eu venho de novo, pego aqui ela, fico por 20 minutos e depois descanso 5 minutos. Esse ato de eu manter, veja, eu estou mantendo a minha posição, estou mantendo aquilo que eu fiz, tá? Só que você vê que há um tempo. Eu não estou fazendo isso todo o tempo a mesma coisa. Isto é persistência. Mas esta interrupção, apesar de eu estar fazendo a mesma coisa, mas eu não estou aqui o 100% do tempo, mas estou tendo a mesma atitude. Ok? E é claro, eu posso inclusive fazer isso de maneira diferente. Eu posso inclusive, depois de 3 vezes fazendo isso, falar assim, quer saber, eu não quero ficar levantar e sentar. Eu vou pegar a minha cadeira, vou colocar aqui a minha cadeira e vou esticar a perna para tentar manter de uma certa forma, porque afinal de contas dura 3 horas esse concerto. Eu estou tendo o mesmo destino final, que é manter essa estrutura
ereta. No entanto, estou usando outras formas para fazer isso. Isto é a insistência, isso é insistir. Então, persistir é fazer a mesma coisa com a máxima intensidade, sem interrupção. Tá, por que falar sobre então a diferença de persistência e insistência é importante no vídeo onde estamos a falar sobre desistir? Porque você, muitas vezes na vida, vai ter que entender a diferença entre quando você tem que persistir e quando você tem que insistir. Há vezes que existem coisas na vida que você vai ter que persistir. E existem coisas na vida que você vai ter que insistir. Ou seja, existem coisas na sua vida que vão requerer que você faça a mesma coisa daquele jeito até você ter o resultado que você quer. E há vezes na vida você vai precisar fazer a mesma coisa, só que de diferentes formas, em ordem de ter um bom resultado, ou melhor, em ordem de ter longevidade no resultado que você quer. Você consegue entender? Então, de novo, vamos aos exemplos. Imagine que você é uma pessoa que quer se manter ativa. Você quer se manter ativa, né? Você está cansado de viver uma vida sedentária. E aí você decide que você vai ter uma vida ativa. Muito bem, há pessoas que não gostam de academia. Ou há pessoas que vão fazer academia durante um tempo, mas depois vão cansar, quer saber, eu quero fazer uma outra coisa. E aí vão correr. Eu, por exemplo, se eu fizesse só academia, eu ia achar um saco. Então eu gosto da ideia de que eu acordo, eu corro na orla, estou morando esse tempo aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória, eu corro na orla, depois eu vou para academia, faço minha atividade física, dou um mergulho, ou seja, não estou tendo uma vida sedentária, gosto disso que eu estou fazendo, para mim está 100% perfeito, e eu estou fazendo várias coisas. Mas o meu objetivo é o quê? Não ter uma vida sedentária, ter uma vida saudável, cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde mental, física. Você consegue entender? E alguém que vai falar assim, cara, quer saber? Eu até gosto disso, eu até quero me manter, mas agora eu já corri muito tempo, agora ano passado eu corri, esse ano eu quero fazer pilates. E a pessoa vai fazer pilates, ela continua cuidando da saúde dela, ela continua não sendo uma pessoa sedentária, no entanto ela está usando uma outra forma. Isso é insistência. Mas há coisas que você vai ter que persistir. De repente você vai ter que persistir guardando dinheiro para ter a vida que você gostaria de viver. Lembra que no começo do vídeo eu falei que eu criei a Exatos com o objetivo de resolver um problema meu, que era o problema de que eu precisava ter clareza sobre as minhas finanças. Aquela coisa de que eu ganhava bem, mas eu não via onde que o dinheiro estava indo. Então, a partir do momento que eu... calma lá. E se eu criar uma visualização para que eu saiba exatamente aonde o meu dinheiro está indo? Eu vou saber como eu posso guardar melhor o meu dinheiro, eu posso saber como investir melhor o meu dinheiro, eu posso separar dinheiro para fazer as coisas que eu gosto. Eu não vou só ficar registrando coisas que eu fiz no passado, mas eu vou ter uma perspectiva melhor em relação ao futuro. Isso é maravilhoso. E eu criar Exatos. E aí, obviamente, enquanto psicólogo, também profissional liberal, eu sei que esse não é só um problema meu, é problema também de muitos colegas meus. E aí, de novo, se você quer ter acesso à plataforma Exatos, você clica aqui embaixo, o link tá na descrição do vídeo. Então, voltando ao nosso assunto, saber quando você deve insistir e saber quando você tem que persistir é uma coisa super importante, porque vai te ajudar a saber qual é a forma de você ter melhor resultado naquilo que você quer. Se você não fizer isso, o que vai acontecer é que você pode estar a insistir em coisas que você deveria persistir e tentar persistir em coisas que você deveria insistir. Muitas pessoas, inclusive, elas abandonam a dieta por causa disso. Muitas pessoas abandonam a dieta por causa disso. Nossa, eu tenho que comer toda hora ovo, comida doce, frango e peito de frango, que coisa horrorosa. Quem disse que para você se alimentar direito, você tem que comer isso toda hora? Isso é persistência. Você pode sim insistir em ter uma alimentação saudável, porém com muito mais riqueza, sabor, de produto
hábitos, obviamente alimentícios, etc, etc. Ok? Ok. E aí vamos então para a última parte do vídeo, que é onde eu quero falar sobre motivos pelos quais você não deveria desistir das coisas. O vídeo já está com 25 minutos. Talvez eu edite ele, talvez eu não edite ele. Vai depender. O ponto é que motivos pelos quais você não deveria desistir das coisas. Primeiro motivo pelo qual você não deveria desistir das coisas é se as coisas estão difíceis. Esta ideia de que só porque uma coisa ficou difícil, então ela não é para ti, que tudo tem que ser leve, lindo e maravilhoso e automático, assim, é de uma infantilidade bizarra. Sabe por quê? Porque, vamos lá, olha para tudo isso, olha para isso, dá uma olhada nesse visual. Você acha que foi fácil fazer isso? Tipo assim, eu tô aqui, eu vim gravar, tô aproveitando a vista, acho maravilhoso, né? Pessoas indo e vindo, e, tem esse, né? Nem sei se isso é se é um lago, eu nem sei como chamar isso aqui, mas olha aquela ponte, olha os prédios, olha lá. E, inclusive, essa estrutura, você acha que foi fácil fazer isso? É claro que não foi fácil. O mundo inteiro que você conhece, ele é composto por coisas que foram difíceis de fazer. E coisas difíceis geralmente deixam as pessoas cansadas. Portanto, pessoas cansadas são pessoas que construíram coisas boas. Eu não estou advogando burnout, etc, etc. Por favor, usa o cérebro, ok? Para entender o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nessa linha de raciocínio, estou dizendo que as coisas, a maioria das coisas boas que nós vemos o tempo inteiro, elas dão trabalho mesmo. Elas dão trabalho. E se você adotar essa mentalidade de que só porque uma coisa está dando trabalho, então só porque uma coisa está dando trabalho, ela não é já agora como você gostaria, talvez você nunca vai ter algo que vale realmente a pena. Porque essa ideia de que as coisas têm que vir o tempo inteiro pronto, da maneira como nós queremos, não dá certo. Não dá certo. Eu olho para os meus pais, por exemplo, olho para os meus pais, olho para pais de amigos meus, olho para grandes empresários que eu atendo, olho para empreendedores, pessoas profissionais liberais que são super famosos e que eu tenho a oportunidade de conversar com eles, e eu vejo o tempo inteiro a história se repete na mente da incrível. Olha, quando eu comecei era mato, quando eu comecei não era assim, o nosso casamento não era um mar de rosas, não era o que a gente vive hoje, não era outra coisa, né? Essa parceria, esse negócio, essa empresa que nós criamos, foi muito difícil ter mantido ela. Ou seja, as coisas não vêm necessariamente como você gostaria. É preciso que você imprima, muitas vezes, persistência, às vezes insistência, trabalho duro, intencionalidade, para que as coisas se tornem do jeito que você gostaria que elas se tornassem. Então, se toda vez que as coisas ficarem difíceis você desistir delas, você está podando ou seja, sabe aquela coisa que você planta um negócio e aí antes do tempo certo você vai lá e você arranca? O que você vai ter que fazer depois? Você vai ter que depois plantar de novo, porque você tirou antes do tempo. Não está próprio para o consumo. O mesmo vale, por exemplo, para o quê? O mesmo vale para, sei lá, comida. Se você tira a comida antes do tempo, ela está crua. Não está boa para você comer. As coisas levam tempo, as coisas precisam ser preparadas, as coisas precisam ser, né? As coisas precisam acontecer. A ideia de que as coisas têm que estar já 100% do jeito que você queria está te impedindo de entender ou de ter a oportunidade de presenciar de perto o desabrochar de algo lindo e maravilhoso que você poderia estar perto e ver e participar. Então, essa dificuldade por dificuldade não deve ser a razão para você desistir das coisas. Segundo motivo pelo qual você não deveria desistir das coisas é um motivo que
Eu sempre tive uma dificuldade em entender esse raciocínio, mas tudo bem. É a ideia de espontaneidade. Ah não, se as coisas não estão acontecendo de maneira espontânea, então é porque não é isso. Se o meu chefe não subir naturalmente o meu salário, então é porque ele não valoriza o meu trabalho. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso, cara? O teu chefe tem um monte de coisa na cabeça. O teu chefe tem as preocupações dele. O teu chefe também não quer perder o emprego dele. O teu chefe também quer ganhar mais dinheiro. Então não, a ideia de que não, o meu chefe deveria saber naturalmente que eu quero um aumento, não é motivo necessário. Não, então eu vou sair do meu trabalho porque eu quero ir no lugar onde eu sou valorizado. Quantas vezes você já ouviu uma pataquada dessa? Isso é engano. Porque as coisas não deveriam ser não é que as coisas não deveriam ser espontâneas, é que a espontaneidade, ela é uma faceta da vida. Nós não podemos basear todas as nossas interações, tanto profissionais quanto de trabalho, em espontaneidade, porque existem pessoas que vão ser mais espontâneas do que outras mesmo. Mas isso não significa que pessoas que não vão fazer as coisas de maneira espontânea são pessoas que têm má intenção, ora. Dá para entender ou não? Dá para entender ou não? Ok? Último motivo pelo qual você não deveria desistir das coisas. Você não deveria desistir das coisas porque existe um negócio, tá fora de moda, eu sei, mas que chama valor, mas que chama caráter, chama princípio. E muitas das vezes, apesar das dificuldades, manter as coisas por conta do princípio vai fazer com que você tenha coisas muito melhores na vida. Eu vou dar um exemplo para não parecer etéreo de novo. Eu sinto muito orgulho de mim, porque por mais que houve fases da minha vida que eu passei muita dificuldade, não importa o quão traumática, difícil foram esses períodos, eu não tratei ninguém mal por conta disso. Eu posso colocar minha cabeça no travesseiro com paz. Eu não tratei ninguém mal, eu não passei a perna em ninguém. Absolutamente nada do que eu tenho é fruto de enganar os outros. Pelo menos não conscientemente. Valores, princípios. Às vezes vai parecer que você está sendo burro da situação. Mas se você se comprometer com os seus princípios, seus valores, e você não confundir medo com coragem, você vai fazer aquilo que é certo. E por mais que ninguém entenda no momento, tempos depois, vai ficar evidente que a tua decisão foi a decisão certa. Ok? Então, eu disse que o vídeo seria um pouco longo, eu nunca fiz um vídeo tão longo quanto esse. O vídeo tem 33 minutos. Estou pensando realmente se eu vou editar esse vídeo ou não. Se eu não editar esse vídeo, eu consigo subir ele agora. Então, eu acho que eu não vou editar. Eu acho que vou subir assim mesmo. E quem tiver estômago para assistir o vídeo, assista. É isso aí. Mais uma vez, não se esqueça de me acompanhar nesse canal. Se inscreva, curta o vídeo, comente se você já viveu alguma coisa parecida com essa, se esses pontos que eu trouxe fizeram sentido para você. E mais importante, né? Não se esqueça, aqui embaixo tem meu curso que é sobre clareza emocional para que você consiga tomar boas decisões e evite cair nos mesmos padrões disfuncionais emocionais, né? E segundo link é o link da plataforma Exatos para que você consiga ter clareza nas suas finanças e consiga tomar boas decisões olhando para o futuro e entendendo o teu presente, ok? Não ficando preso no passado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.